Oi, gente! Hoje eu vim gravar o meu relato de parto pra vocês. Espero não esquecer de nada. E assim, eu vou ser bem objetiva, porque eu não gosto de ficar assistindo vídeos que a pessoa fica enrolando muito, que fala demais. Então eu acho que eu também tenho que fazer vídeos objetivos. Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí no vídeo pra me ajudar. Deixa muito like. Se vocês gostarem, comentem também. E bora começar. Vou começar pela primeira parte. No dia 27, às 10 horas mais ou menos, eu até gravei um vídeo pra vocês no dia, né, que eu comecei a sentir as contrações. Então aí no dia 27, eu até tinha uma consulta com obstetra, né? Eu fui nessa consulta e a gente conversou que se a Maia não viesse, porque eu já tava pra fazer 40 semanas, a gente ia tentar induzir o parto e tal. E aí, nesse mesmo dia, às 10 horas, eu comecei a sentir contração. Elas eram bem leves, eram umas contrações como se fosse uma cólica, mas era uma dor que vinha assim das costas pra parte da frente da barriga. Não sei explicar assim direito como é que era a dor. E aí ela ficava mais intensa. Ela ficava mais intensa no sentido de ela começava assim, fraca, e aí ela começava a dar mais intensidade, ficava mais intensa. Não sei se deu pra explicar direito. Espero que dê pra vocês entenderem. E aí começou a cada 10 minutos, mais ou menos. Eu já comecei a sentir a cada 10 minutos quando ela veio. E depois começou a ficar a cada 7. Aí, às vezes, vinha a cada 5 minutos. Eu baixei um aplicativo no celular pra poder ter uma noção de quanto em quanto tempo estava vindo a contração. E aí, eu comecei a contar. Então, aí eu falei pra vocês que 10 horas da noite eu comecei a sentir a contração. E quando foi mais ou menos umas 10h30, eu falei com a minha sogra, né? Eu falei pra ela que eu tava começando a sentir contração, que eu achava que era contração, porque eu não tinha certeza. Nunca tinha sentido, né? Nunca tinha engravidado. Aí eu conversei com ela e falei pra ela que eu tava sentindo. Aí eu fui tomar um banho depois disso, depois que eu falei com ela. E no banho eu senti sair o tampão mucoso. Eu coloquei a mão, né, na parte íntima. E aí eu vi que saiu um gelzinho. Era tipo um gel, não uma pasta, mas assim, uma gosminha. Como se fosse uma gosminha. E era meio que branca, amarela, um branco puxado pro amarelo. E aí eu lembrei que eu já tinha visto vídeo, já tinha lido sobre como era o parto. E aí eu lembrei que quando você começa a entrar em trabalho de parto, começa a dilatar, sai esse tampão mucoso. Aí eu já comecei a ficar assustada. E aí eu tomei o banho, coloquei uma roupa, chamei meu namorado. Ele não acreditou muito, né, que era o bebê que tava chegando. Ele meio que deu uma duvidada, porque eu já tinha sentido outras dores e fui pra maternidade, então ele achou que era só mais uma dorzinha e que, no caso, o bebê não ia nascer. Mas eu tinha certeza que ia nascer, tanto que antes de dormir eu falei pra ele que a nossa filha ia nascer amanhã, que era no outro dia, né? No caso, era dia 27, e eu falei pra ele, a nossa filha vai nascer amanhã, dia 28. E realmente foi o que aconteceu. Quando foi uma meia-noite, nós fomos pro hospital. Foi eu e minha sogra e o meu namorado, meu marido, né, no caso, marido agora. E aí a gente foi, aí chegando lá, a gente passou pela triagem, falei pra moça que eu tava sentindo. Logo em seguida já me atenderam, fui atendida pelo médico. O médico chamou a enfermeira na sala pra poder avaliar, né, se realmente eu tava dilatando ou não. Eu expliquei pra ele que eu tava sentindo, deitei na maca e ele fez o toque. Quando ele fez o toque, ele identificou que eu tava com 1 centímetro de dilatação e o que realmente estava saindo de mim era o tampão mucoso. Aí ele falou que ia fazer um cardiotoco, ele pediu um cardiotoco e eu fiz o cardiotoco.
Nesse cardiotoco, gente, apresentou que eu tava com contração, só que eu não tava com contração o suficiente pra poder ficar na maternidade, pra poder ficar internada. Então, eles me mandaram de volta pra casa. Eu fiquei lá, né, fiquei acho que uma hora fazendo cardiotoco, depois voltei pra casa. E aí ele falou pra mim, você tá com muita pouca dilatação pra gente te internar, e mais ou menos, tem que estar mais ou menos com, como é que ele falou? De 4 a 5 pra gente poder te internar. E como eu só tava com um dedo, não tinha como, no caso. Então, eu voltei pra casa, acho que era umas 2 horas da manhã, quando eu voltei pra casa. E eu voltei sentindo dor. Pra casa, as contrações estavam vindo a cada 7, 5 minutos, como eu expliquei pra vocês. Aí eu comi, deitei, descansei e esperei mais, né? Mas eu não consegui dormir a noite toda, porque eu tava com dor. Quando vinha a contração, assim, era uma dor, assim, que não tem como dormir. Então, eu não consegui dormir a noite toda. E fiquei sentindo contração até o outro dia. O médico disse pra voltar, né, no outro dia. Ele disse que talvez de manhã ou à tarde, se eu voltasse, eu tivesse com um pouco mais de dilatação e aí dava pra internar. Eu fiquei, então, até o outro dia, sentindo dor. Até mais ou menos meio-dia, acho que meio-dia, 1 hora, por aí. Até então eu já tinha tomado banho, já tinha tomado café, almoçado. E assim, gente, a dor era suportável. Não era uma dor assim, nossa, não aguento, não aguento, não aguento. Era uma dor suportável, dava pra suportar. E também a dor, ela não fica assim constante, né? Ela vem a cada minutos, tipo, a cada 5, a cada 7, a cada 10. E aí, quando ela vem, é que a gente sente dor mesmo, no caso. Mas no meu caso, estava suportável. E aí, quando foi meio-dia, 1 hora, eu voltei pra maternidade. A gente levou as bolsas, tudo. E aí o médico me avaliou e eu estava com 4 centímetros de dilatação. Como eu estava com a dilatação suficiente para ficar no hospital, para ser internada, eles me internaram com 4 centímetros de dilatação. Eu fiquei, a minha ideia desde o início era ter um parto normal. Eu sempre quis ter um parto normal desde o começo da gestação, né? Eu queria. Então, eu tava me esforçando pra ter realmente o parto normal. Então, aí eu almocei, continuei andando. Quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, saiu o quarto, né? Era uma sala de pré-parto. Então, quando foi 6 horas, eu fui pra essa sala de pré-parto e fiquei lá. Eu liguei o chuveiro. Aí peguei a bola, aquela bola, eu acho que é de pilates que fala. Aí peguei a bola de pilates, sentei, fiquei sentada no chuveiro pra aliviar a dor. Fiquei, tipo, uns 20 minutos no chuveiro. Aí já veio a janta. Aí, logo em seguida, veio o médico novamente pra poder fazer o toque. Pra saber se eu tinha dilatado mais ou não. Porque o último toque foi feito mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde, 1, 2 horas da tarde. Então ele fez de novo pra saber se realmente eu tinha dilatado mais. Porque como eu queria o parto normal, ele queria saber se tinha evoluído. Então ele fez o toque e ele descobriu que eu não tinha evoluído nada, não tinha dilatado. Eu ainda estava em 4 centímetros de dilatação. E pra ter o parto normal, como eu queria, eu teria que ter dilatado mais, né? E a dor já tava mais intensa. Então eu tava sentindo dor, mas não tava evoluindo. Ele falou que tinha a opção da cesárea, que eu poderia fazer a cesárea, mas se eu quisesse esperar mais um pouco, eu poderia esperar mais pra ver se tinha dilatado ou não. Aí eu preferi esperar mais um pouco. E aí, 1 hora depois, ele fez o toque novamente. E eu ainda estava com 4 centímetros e a dor, assim, tava insuportável. Já tava começando a ficar insuportável.
A minha dor nas costas, ela tava assim, eu tava de gritar. Eu tava gritando, eu gritava assim pro Felipe, que é meu marido, me ajudar. Eu falava, Felipe, me ajuda, pelo amor de Deus, na hora que vinha a dor. Porque tava assim, muito, muito ruim, gente. Tava insuportável já. E eu estava em 4 centímetros. Eu fico imaginando as mulheres que chegam em 10 centímetros de dilatação. Deve ser uma dor, assim, muito intensa. Porque eu já tava com uma dor intensa, então eu fico imaginando. E aí do lado eu lembro que tinha uma moça, enquanto eu tava esperando pra sair o quarto, e ela tava tendo bebê. E ela gritava assim, como se ela estivesse morrendo. E aí eu fiquei um pouco assustada. E o dela foi normal. Eu tinha perguntado pra enfermeira, né, sobre a pessoa que tava gritando do lado, na sala do lado, e ela falou assim que era um parto normal, que era uma pessoa que tinha acabado de ter um parto normal. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu morro. E aí, logo em seguida, né, que ela parou de gritar assim, já veio o choro do bebê. Aí eu já associei, né, a moça deve estar tendo um trabalho de parto. Eu esperei mais essa 1 hora, o médico fez o toque novamente, não tinha evoluído. Eu fiquei muito frustrada, eu me senti assim muito mal, porque eu queria muito, muito, muito mesmo ter parto natural. E eu não consegui, não dilatei o suficiente pra isso, eu fiquei muito frustrada, gente, muito mesmo. Porque eu não consegui fazer o parto normal. Falou pra mim, Ilana, você tem a opção, né, de fazer a cesárea, tem um parto acontecendo agora, que era inclusive de uma moça que estava comigo na sala de pré-parto. Ela ia ter um bebê prematuro, ela fez o cardiotoco, acabou que ela tinha que ter o bebê naquela hora pra não ter risco pro bebê. E ela também ficou comigo no quarto, né? Porque o quarto era compartilhado, então ela ficou comigo, teve a bebê dela primeiro e logo em seguida fui eu que tive a cesárea. Fizeram a cesárea dela primeiro e depois a minha. E ela ficou comigo no quarto, foi muito legal. Só que ela não pôde ter o bebê dela com ela, porque ele nasceu prematuro e teve que ficar um pouco de tempo na UTI. Eu decidi fazer a cesárea com muita dor no coração, porque eu não queria mesmo, não queria. E eu fiquei assim, triste na hora, fiquei muito triste na hora que o médico falou da cesárea. Aí, dali uns 20 minutos, ele já veio, a enfermeira já veio pra poder me preparar, pra eu poder subir pra sala de cirurgia. Preparar eu e o Felipe, que é meu marido. E aí ela me subiu de cadeira de rodas, colocou aquele sapatinho, né? Não sei como é que chama. Aquela touca no pé da gente, colocou uma touca no meu pé, colocou touca em mim, no meu cabelo. E me subiu pra sala de cirurgia. Gente, eu fiquei muito, muito nervosa na sala de cirurgia, porque eu morro de medo de agulha. E pra fazer a cesárea, eles tiveram que aplicar a hack, né? Eu acho que é hack que fala, nas minhas costas. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque na hora passa um monte de coisa na sua cabeça, né? Eu achei que eu ia ficar paraplégica, porque iam aplicar a agulha, ia aplicar hack na minha coluna. Então eu sou muito bitolada com essas coisas e eu fiquei com muito medo, eu fiquei em choque, eu fiquei tremendo. Todo mundo na sala de parto tentando me acalmar. Falei que eu não queria que aplicassem a anestesia em mim, que eu não queria mais. Todo mundo tentando me acalmar. E, por fim, eles colocaram a anestesia em mim. Assim, foi de supetão, sem eu saber, o médico já foi, já colocou, sem eu ver, sem nada. Gente, minha filha acordou, eu vou ter que pegar ela agora. Já volto. Estão voltando ao relato. Depois que o anestesista aplicou a anestesia em mim, eu não consegui mais sentir as minhas pernas, né? Daqui pra baixo, da cintura pra baixo, eu não conseguia sentir mais nada. Só dormência eu sentia. Uma dormência, eu não conseguia sentir nada, né, praticamente. E aí, então, eles começaram a fazer a cirurgia. Eu fiquei ainda muito nervosa, minha pressão caiu na hora da cirurgia, ficou bem baixa. Mas eu consegui fazer.
a cesárea. E eu senti um cheiro de queimado, sentia cheiro de queimado, porque parecia que eles estavam usando um laser, né? Alguma coisa que queimava a pele. Eu senti o cheiro, assim, e isso me deixava com medo, na verdade, né? Porque eu já tava meio que nervosa. E aí eu comecei a sentir aquele cheiro, me deu mais nervosismo ainda. Mas como eu não tava sentindo nada, eu só queria que acabasse logo aquilo. Mas como eu não tava sentindo nada da cintura pra baixo, então foi tranquilo, né, digamos assim. Bom, a Maia nasceu, então, no dia 28/7. No outro dia, né, que eu falei pra vocês, que eu comecei a sentir contração no dia 27, ela nasceu no dia 28. Ela nasceu às 11h57. Pesando 3.890 e 52 centímetros. Ela nasceu bem grande. O médico também disse que se eu não tivesse optado pela cesárea naquela hora, ia ser muito perigoso, porque ele identificou que o bebê já tinha feito o cocô dentro da minha barriga, né, que é o mecônio, e ela chegou até a engolir um pouco desse mecônio. Quando ela nasceu, depois que ela nasceu, ela teve que fazer uma lavagem, porque ela tinha engolido o mecônio, que é o primeiro cocô do bebê, né? O primeiro cocô que o bebê faz. Então, eu decidi fazer a cesárea no momento certo. Eu sempre tive muito medo de cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia na vida. E a cesárea, ela, no caso, abre 7 camadas, né, da pele. E assim, gente, fazer a cesárea pra mim foi uma experiência horrível. Eu odiei fazer cesárea, sinceramente. Parecia que eu tava doente depois, no pós-parto, porque eu não conseguia levantar da cama. Pra tomar banho foi uma luta. Assim, os primeiros dias são horríveis. Pra mim foi horrível, não foi legal a experiência. Não sei se é porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia, mas eu fiquei bem assustada. Eu não conseguia tomar banho, eu ficava com medo de levantar pra tomar banho e os pontos estourarem, sabe? Você fica com uma sensação de umas pontadas no local da cirurgia, no local onde foi cortado. Parece... não sei, gente, explicar, assim, qual que é a sensação. Mas, assim, a sensação não é legal de fazer cesárea. Eu senti muita dificuldade depois pra tomar banho, pra poder fazer xixi. Eu não conseguia fazer xixi, sentar no vaso pra fazer xixi. Pra evacuar também, depois, eu senti dificuldade. Eu ficava com medo, na verdade, de evacuar, de fazer força, de fazer qualquer movimento, assim, e estourar os pontos, porque todo movimento que eu fazia, eu sentia as fisgadas, né, no local do corte. Então, qualquer movimento que eu fazia, eu tinha medo. Então, pra fazer cocô, eu demorei dias pra poder voltar a fazer cocô, pra evacuar. Pra fazer xixi, como eu disse pra vocês, eu demorei pra fazer xixi. Eu fazia xixi 2 vezes por dia. 2 ou 1 vez, porque eu morria de medo de fazer xixi. E os pontos estourarem. Na verdade, eu também não queria levantar da cama, eu não conseguia levantar da cama. Pela dor, pelo desconforto, eu não queria levantar. E as enfermeiras ficavam falando, levanta, você precisa caminhar, você precisa, no caso, andar um pouco, porque senão sua recuperação vai ser pior. E eu tava morrendo de fazer xixi, como eu fazia em pé, o meu marido tinha que me limpar, porque eu não conseguia agachar, no caso. Então ele tinha que me limpar, tinha que me dar banho. E foi assim nos primeiros dias. Com o tempo eu fui melhorando. Depois de uns 7 dias eu já estava bem, já estava tudo ok. Mas eu ainda sentia um pouco, né, da dor da cesárea. As fisgadas, como eu disse pra vocês. Senti um incômodo. E agora já tá tudo 100%, né? Faz quase 30 dias do parto. Já tá quase 100%, mas assim, no local do corte, eu sinto, tipo, duro. Parece que eu perdi a sensibilidade no local do corte da cesárea. E eu pesquisei sobre isso e realmente é normal, né? Você perder a sensibilidade no local do corte. Por exemplo, eu não consigo sentir o local, eu aperto e não consigo sentir nada no local do corte da cesárea. Mas é normal devido à cirurgia. E depois de uns meses volta, né?
a sensibilidade no local, você volta a sentir. Essa foi minha experiência de parto. Talvez outras pessoas não sintam o que eu senti, eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, a pessoa que estava do meu lado, a menina que compartilhou o quarto comigo, ela se deu super bem, né, fazendo cesárea. Ela caminhou já no primeiro dia, ela sentia dor, mas mesmo assim ela já conseguia caminhar, conseguiu tomar banho, conseguiu evacuar, fazer as necessidades dela. Ela também já tinha passado por uma cesárea antes, então acho que pra ela também a recuperação foi um pouco mais fácil. Mas o meu relato foi esse, né? A minha experiência de parto foi essa. A cesárea pra mim, se eu pudesse ter escolhido, né? Se eu pudesse ter feito o parto natural, parto normal eu teria feito. Queria muito, mas não consegui. E se vocês se interessarem, aqui no canal tem um vídeo, né? Eu gravei no dia do parto. E se vocês se interessarem pra ver, tem aqui no canal o vídeo. Vocês podem acompanhar um pouco do dia, como é que foi, né? Não deu pra gravar tudo. Mas se vocês se interessarem, vocês podem conferir o vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, então esse foi meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.